Olá pessoas, tudo bem? Aqui é o Sol e hoje vamos falar sobre a minha experiência com o Diamond Bunny. E antes disso, se você é novo aqui no canal, se inscreve no canal, por favor, para nos ajudar. Curte esse vídeo, compartilha com seus amigos, tá certo? E se desejar, comenta também, tá certo? Para fortalecer a nossa egrégora. Então, voltando sobre Bunny, né? Bunny é um Daimon da Goécia que ele está ligado com a prosperidade. Ele é muito conhecido por trabalhar a área da prosperidade em nossas vidas. Mas ele também é um Daimon de sabedoria, de proteção, certo? Ele é um Daimon que tem essas características também, né? Além da prosperidade. E assim, eu comecei a trabalhar com o Bunny no começo da pandemia, aproximadamente, a pandemia de Covid. Eu não lembro exatamente se foi 2020 ou 2021, certo? Mas mais ou menos esse período aí da minha vida. Que eu vinha de um período de escassez econômica e eu queria que meu trabalho com oráculos desse certo, né? Desse certo. Arranjasse clientes, sabe? Alavancasse as vendas dos meus oráculos. Eu trabalhava com numerologia na época também, se não me engano. Nessa parte de oráculos no geral. E eu queria crescer. Eu estava recebendo um dinheiro, um auxílio. E já me ajudava, mas eu queria deslanchar nessa área do meu trabalho pessoal. E eu entrei num grupo, né, não sei se é luciferianismo ou demonolatria, não sei qual era a linha específica exatamente do mestre, né? E eu, por precaução, não vou citar o nome dele, né? Ele já faleceu. Ele faleceu depois de mais ou menos um ano que eu fiz o ritual, né? E ele vendia esses rituais, né? Justamente de prosperidade. Tinha o coletivo e tinha o pessoal. Eu achei de fazer o pessoal porque achei que teria mais poder, né? Mais força do que o coletivo, embora fosse mais caro, né? Se eu não me engano, eu paguei R$ 250 para fazer o ritual pessoal de prosperidade com ele. E eu não contei para ninguém durante o processo, para ninguém dizer assim, mas tu vai gastar esse dinheiro com besteira, né? Não botar terra. Eu fiz silencioso. E momentos antes de ele fazer o ritual, o Daimon falou o nome dele para mim na minha intuição, que era Bunny. E ele fez realmente para Bunny, né? Existem outros Daimons de prosperidade, né, que ele poderia ter trabalhado. Mas foi exatamente esse que me intuiu. Ele estava presente, muito presente na minha intuição, esse Daimon. Falava comigo muito na minha intuição, né? A princípio sobre prosperidade, que era o que eu queria, principalmente. Indo direto ao ponto.
melhorou muito nos primeiros momentos. Eu fiz no primeiro mês muitas consultas realmente e consegui um dinheiro bom. Mas não foi algo duradouro assim, tá entendendo? Que permanecesse. Porque passou-se o tempo, aquilo esfriou. Aí nisso eu vi necessidade de trabalhar em alguma coisa. E como eu tinha um certo nível de inglês, eu fui procurar uma escola de idiomas, que eu também não vou citar o nome, que não vem ao caso. E passei nos primeiros testes e fiquei trabalhando de início. Mas não foi tão bem como eu queria, porque não estava dando passagem, não dava lanche, né? Eu só trabalhava uma vez por semana e quando recebia pouco. Eu estava mais investindo do que recebendo. Fiquei como professor substituto, fiz um reteste de novo para ver se ia ficar. Aliás, fiz não, foi proposto eu fazer um reteste para ver se realmente eu ia ficar. E eu acabei recusando, eu não quis sair. Depois dessa escola, uns tempos depois, mais ou menos um ano aproximadamente, eu fui trabalhada numa aula particular. E tive 2 alunos na época que davam um dinheirinho, até mais do que só na escola, né? Mais ou menos a mesma quantidade de dinheiro. Né? E durou um certo tempo, também não durou muito tempo, eu também tive um problema, uma crise, né, eufórica, porque eu tenho bipolaridade, né, me atrapalhou muito nesse período. Mas eu tive alguns resultados, como vocês viram, né, não foram o que eu esperava, mas eu tive um certo resultado na parte financeira. Na parte de sabedoria, esse daimon, ele me intuía muitas coisas que eu precisava, né, a orientação luz que eu precisava por um momento. Eu estava num período que eu tinha me apaixonado por uma pessoa que não me correspondia e que inclusive foi morar em outro estado com outra pessoa. Então eu tive que ser muito forte emocionalmente para suportar. E esse daimon ele realmente ajudou, dando orientação, sabedoria, conselho. Na parte de proteção, eu lembro que a minha casa estava em reforma, eu estava morando em outra casa. E algumas pessoas, muitas vezes, vinham do lado de fora, do outro lado, fazer conversa, atrapalhar o sono da gente. E eu fazia a oração a esse daimon, fazia um ritual específico e aquelas pessoas saíam. Não precisava dizer nada, né? Realmente elas saíam do recinto, do local. E também, quando eu saí uma vez na rua, um cachorro veio em minha direção para me atacar. Aí eu instintivamente coloquei as mãos assim, pá. Eu fiz esse gesto e senti uma energia vindo de cima de mim e ajudou, aquele cachorro paralisou ali, ele evitou de me atacar. Então, isso assim eu atribuí a Bunny que estava protegendo, porque eu pedia também proteção a ele. Eu sabia que ele não era só um daimon de prosperidade, de dinheiro, também trazia sabedoria, trazia proteção. Então, em todas as áreas eu pedia a ele e ele, de certa forma, ajudava. O que eu notei assim de dificultoso, duas coisas, né? Que uma vibração dele é mais baixa, é mais densa, realmente pode se tratar de um daimon, que havia discussões na minha casa, onde eu estava, por questões financeiras, muito frequentemente, até porque estava em reforma na época,
Então havia muitas discussões, muitas brigas e tinha aquele clima denso por questões financeiras. E só um momento. Ok? Tá. Tá conversando com a minha mãe aqui, mas já eu também. Então tinha problemas de questões financeiras, brigas, discussões. E eu me percebi muito materialista também. Eu percebendo que o lado material, de ganhar dinheiro, de querer ganhar dinheiro, o tempo todo pensava só nisso. Virou como se quase uma obsessão para mim, pensar somente nessas coisas. O que me ajudou a me movimentar realmente, a procurar a minha melhora. Mas eu pensava muito nessa questão financeira, né? O lado da avareza, né? Que é o lado sombra desse daimon. Então, foi um ano, né? Quando eu fiz o ritual aqui. Eu não só fiz o ritual e pronto, né? Eu fazia os rituais pessoais para ele também. Era quinta-feira, se não me engano, à meia-noite. Eu acendia velas para ele, era vela verde, às vezes eu comprava vela verde. O incenso, eu não sei se era de sândalo, não sei qual era o incenso, eu contava. E eu fazia o enchanting dele, né? O mantra dele, escutava, né? Toda quinta-feira. Depois eu passei um tempo sem fazer, aí eu percebi que aumentaram as discussões em casa, os problemas. Aí depois ele apareceu como a solução na minha intuição, e realmente quando eu dei lugar ele ajudou em algumas coisas, foi aí quando eu fui fazer o teste para a empresa, né, para empresa de idiomas, escola de idiomas, e ele ajudou. Mas teve muitas discussões, muitas brigas, e não tinha paz, né, vamos dizer assim. Não tinha, eu ia pensando o tempo todo em questões materiais, e teve prosperidade, teve. Não só na questão minha, mas na minha família também teve, até porque a casa também entrou em reforma. Mas, embora, assim, talvez essa parte da reforma não tenha sido por conta dele, porque eu tive um sonho premonitório que ia ter essa reforma e aconteceu. Pode ter sido por questões de bom comportamento meu e a espiritualidade me abençoou com isso, né? Pratiquei a caridade, tudinho, e a espiritualidade do lado luz abençoou, abriu as portas para mim e para minha família. Mas digamos que ele manteve as coisas em andamento, mas com muito atrito. Então foi a experiência, né? E depois de um tempo eu deixei de entrar em contato com ele. Eu passei mais ou menos um ano não inteiro. Eu dei um tempinho, depois eu voltei de novo no final do ano. Como no começo do ano, depois eu parei no meio do ano, no final do ano eu retornei. E entrei e até começo do outro ano. Aí foi quando eu trabalhei outra entidade, né, que eu vou falar para vocês em outro vídeo, que foi Andras, e foi bem punk, que eu vou dizer o que aconteceu, né? Mas com relação a Boone foi isso, né? Teve um lado luz, porque sempre há um pouco de luz na sombra, né? Mas não foi essa maravilha, nem foi o que eu esperava também não. Talvez de repente tivesse a ver comigo também, né? Com a minha preparação, tanto com o Daimon como de fazer as coisas acontecer, que a gente tem que fazer a nossa parte também. Mas foi essa experiência, contando para vocês. Não é um Daimon que trabalha a parte sexual, não percebi quando eu entrei em contato com ele a parte da luxúria, do desejo, da libido, não. Como Lilith, não percebi isso. Embora ele tenha a regência de Vênus, se eu não me engano. Mas ele não trabalha essa parte, ele trabalha a parte material.
né? E a energia é densa, né? Porque se trata de um espírito das sombras, né? Da parte mais próxima da gente, como eu falei no outro vídeo, né? Da quarta dimensão. Então ele é mais sombrio. Então é isso, né? Foi uma experiência muito interessante, né? Eu paguei o ritual para a pessoa fazer para mim, ela mostrou, foram várias frutas que foram ofertadas para ele no altar bem bonito, né? Parece que tinha até um espelho negro. E eu fiquei fazendo rituais em casa, pessoais também. Não se esqueça de botar um garrafão de água lá no lugar. Esse momento. Tá certo. E traga a toalha. Então é isso. Onde ele botou mais outra trouxa de roupa ali. É isso. Para ouvir não se estender muito, né? Falando sobre bullying. Se você gostou, nos acompanha até o final, se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha, comenta. E eu vou ficar falando a minha experiência com outras entidades, tanto do lado positivo como do lado negativo, lado luz, lado sombra, para vocês, né? Resumindo mesmo, porque tem muita coisa para falar sobre bullying. Eu poderia até gravar outro vídeo, mas resumindo seria isso, tá certo? Gratidão. Espero vocês no próximo vídeo.